Então, eu queria, abrindo a sala, né, abrindo esse encontro de hoje, aí prestigiando todos aqueles que chegaram aqui. Alguns de vocês já tinham mandado o convite um pouco antes para entrar na sala, né, às 14h43 eu já estava aqui com a sala aberta e recebendo convites, né, pedidos para entrar, mas a gente estava ainda nos ajustes, nos testes, eu não abri. Mas é com muita alegria que eu recebo vocês, pessoas aqui, alguns são ex-alunos meus, outros eu ainda não conheço, mas é uma alegria ter vocês aqui perto. E eu queria falar um pouco dessa nossa proposta. Queria falar um pouco dessa proposta da tarde de hoje, o que nos motivou, o que, que a gente vem fazendo. Eu não sei se todos vocês são ou não da UFSB, mas nós somos um grupo de pesquisa, o Grupo de Pesquisa em Mudanças Climáticas, Direito e Sociedade, o RG Clima. Eu sou professora Guinevere Alvarez, sou professora da UFSB do campus de Teixeira de Freitas. Vários dos bolsistas do grupo de pesquisa estão entrando aqui. Boa tarde a vocês também. O que a gente tem feito aqui na UFSB? É um grupo de pesquisa novo, com 1 ano e meio só. Então, nós ainda estamos aprendendo muitas coisas, né, e cavando aí o nosso espaço. Nossa, muita gente entrando agora. Pontualidade, tá vendo? Às 15h02, muita gente. Todos bem-vindos aí, boa tarde. Então, a gente tem atuado no sentido de trazer discussão de mudanças climáticas para a região de Teixeira de Freitas. A gente atua na área de pesquisa e na área de extensão também, eventos com a comunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que havia um espaço para a gente poder crescer na área de pesquisa científica, na área de formação ou de maior capacitação nesse universo da pesquisa científica, já que a gente tem nosso grande alunado de graduação. E as outras universidades, faculdades que estão ali no território dessa de Teixeira de Freitas também é muito concentrado em graduação. Alguns poucos aí saindo, indo para pós-graduação. Então, a gente percebeu que havia um déficit, que as forças já existiam para capacitação, mas a gente precisava apoiar também. Então, criamos essa ideia de um projeto amplo que conseguisse articular diferentes profissionais, né, gabaritados dentro da sua área de competência, para poder vir conversar com o público da UFSB, ou externo. A gente faz presenciais, mas estamos investindo também agora em temas online, para que pudéssemos também reencontrar os amigos, e aí que eu agradeço a professora Luciana, nós possamos reencontrar os amigos, aprender uns com os outros, né, também aprendo muito com esses que estão aqui comigo, e vocês também, e a gente poder, ao mesmo tempo, divulgar a universidade e contribuir para a formação daqueles que estão interessados, já que nós somos aí servidores públicos. Queria falar um pouco da professora Luciana, falar um pouco do currículo dela, né? A gente olha, se uma pessoa tão nova, a gente deve olhar como inspiração, né? E não como depressão. Coisa boa ouvir que eu sou nova, oh, gente. Vou confessar logo, professora Luciana, que os meus orientandos falam assim, nossa, que fica até deprimido ver uma pessoa tão nova, já aí com pós-doutorado, professora da Universidade Federal da Bahia, que a gente sabe a peneira que é para entrar na UFBA, e eu falo, olha, peguem como inspiração, né? Luciana teve uma vida sempre muito dedicada à academia. Coloquei aqui no cartaz, né, ser administradora, jornalista, mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia, doutora em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, e é professora efetiva da Escola de Administração da UFBA também. Luciana foi minha colega enquanto eu fazia doutorado em administração da UFBA, ela fazia o mestrado de destaque. A UFBA ela tem uma grande qualidade de ter turmas mistas, né? O primeiro ano, tanto o mestrado quanto o doutorado, na pós-graduação são mistos, então isso é muito rico, eu acredito que para os mestrandos e para nós também, doutores ali, porque fica uma turma muito forte, eu acredito nisso. Eu comparo com o meu mestrado, que eu só tinha mestres na turma, como foi mais forte essa experiência. E, bom, para falar um pouco da Luciana, mal ela tinha terminado o mestrado dela, ela já tinha sido aprovada no doutorado na UFMG, que a gente sabe também uma peneira que né, difícil para entrar, dificílimo para sair, conseguir todo esse processo, fez uma passagem fora, fez um doutorado, são um estágio doutoral também em Portugal, então essas são experiências também enriquecedoras, e é uma grande alegria manter a amizade com você por todo esse período e você ter aceitado
A gente já teve aqui com o colega Ives, que também lá foi também da UFBA e está hoje na Universidade Federal do Ceará, já veio fazer um curso com a gente, e a gente tem buscado sempre essas redes para poder levar o melhor, o mais qualificado para esses que nos acompanham. Então, eu agradeço muito você a confiança, né, o seu tempo. Eu sei que você está envolvido em altos cursos e uma série de coisas, você não para. Agradeço o seu tempo de vir preparar esse material para conversar com a gente. Então, fique totalmente à vontade, é um encontro aberto, né, a gente pode escolher a formatação que você quiser, um bate-papo, após a sua exposição, você que sabe. Só passando as instruções para todo mundo. Eu estou com o link do formulário, um formulário do Google, que quando a gente tiver mais ou menos 1 hora e pouco de curso, eu vou postar no chat, avisar vocês, e aí vocês vão entrar e fornecer os seus dados para a gente poder depois enviar os certificados, tá bom? Achei melhor assim do que fazer uma inscrição prévia. Eu estou tentando desburocratizar, eu acho que é um esforço, tenho conversado com muitos colegas também, esse momento a gente está vendo a necessidade de desburocratizar alguns espaços, principalmente da universidade pública. Então, sem inscrição prévia, quem puder participar, como quiser, gostar, entra, junte-se a nós, e depois responde esse formulário e receberá o seu certificado, a gente acreditando sempre na ética e boa-fé de todos, claro. Então, vai ser feito dessa forma. A qualquer momento, vocês podem fazer perguntas pelo chat, a gente vai estar reunindo para poder depois debater com a professora. Lembrando que quinta-feira, depois de amanhã, às 15 horas, na mesma pontualidade japonesa, a gente vai estar iniciando aqui para a gente fechar esse momento, né, que a gente está, mais gente entrando. Então, não se preocupem, viu, o formulário para poder fornecer os dados para o certificado vai ser postado no chat, qualquer dúvida, interação, postem no chat também. Um bom workshop para vocês. Colega Luciana, mais uma vez, muito obrigada. É com você agora, passo. Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, né, todos. Eu quero agradecer a oportunidade à professora Guinever Alvarez, né, que é minha amiga, é uma profissional que eu admiro muito, que eu sempre torci muito por ela, muito querida, né, tá aí junto. Valorizem essa professora, essa excelente profissional, valorizem mesmo, aí da UFSB. Como a professora Guinever falou, nós somos colegas na Universidade Federal da Bahia durante o meu período de mestrado, e eu pude, né, criar muitos laços de amizade, né, de carinho mesmo, com a professora Guinever e com outros colegas, inclusive com o professor Ives Tavares, que hoje está na Universidade Federal do Cariri, que esteve com vocês também, aí nessa reunião do RG Clima. Como a professora Guinever falou, né, eu não vou falar do meu currículo todo, vou falar só rapidamente, né, meu nome é Luciana Alves Rodas Vera, né, eu sou professora da UFBA, da Escola de Administração, professora adjunta, eu assumo na UFBA, né, eu sou professora das disciplinas relacionadas à área de marketing e também de estágio supervisionado. Eu sou uma pesquisadora, né, professora da área de marketing especificamente, minha área é essa, marketing, comportamento do consumidor, marketing digital, né, adoção de novas tecnologias, é a área que eu estudo, né, enquanto pesquisadora, mas claro que eu tenho outros trabalhos, outras publicações sobre outros temas também, que eu gosto de investigar, né, como a professora Guinever falou, né, eu fiz mestrado na UFBA em administração, doutorado na UFMG, minha experiência profissional, eu trabalhei em agências de comunicação, né, atendi alguns clientes grandes, a gente atendeu o McDonald's, Casas Bahia, Le Biscuit, né, eram alguns clientes que a gente atendia lá na agência nas agências que eu tive experiência, né, algumas agências, e também, enfim, várias experiências aí. E aí eu vou, nesse curso, especificamente, a gente vai conversar sobre gestão, né, de mídias sociais, voltada especificamente para divulgação científica. Eu espero que vocês estejam vendo aí a apresentação, eu não estou vendo, eu vou ter que ficar o tempo todo olhando de um lado para o outro para tentar ir passando, né? Mas vejam se está indo aí direitinho. Vamos ver, vou passar aqui. Então, primeiro, a gente precisa conversar sobre os objetivos desse curso, né? Para a gente alinhar. Qual que é o objetivo desse workshop, né? Dessa nossa conversa? Né, eu trouxe aqui, coloquei aqui alguns objetivos, né, é entender, né, primeiro, como é que as mídias sociais, elas podem contribuir, né, para a divulgação do trabalho de um grupo de pesquisa,
para o trabalho, de repente, na universidade de vocês vão fazer um evento científico que não está, digamos assim, vinculado a um grupo de pesquisa. A gente vai estar fazendo um evento científico. Como é que a gente pode trabalhar isso nas mídias sociais, especificamente para esse projeto? Né? Como é que a gente pode trabalhar a nossa comunicação digital aí? E aí, para isso, por exemplo, de repente, a gente tem uma revista, a gente está fundando uma revista e a gente quer fazer uma gestão de mídias sociais especificamente para a nossa revista, para a nossa publicação. Como tem aí, a gente vê várias, né? A gente vê várias, assim, mídias sociais de revistas da área de turismo, como a RBTU, enfim, Rosa dos Ventos, enfim, tem várias. Então, né, a ideia é justamente trazer essa reflexão, como é que essas mídias sociais podem ajudar a gente, né, a divulgar o nosso conhecimento. Por quê, gente? Porque a gente está, né, a gente quer que a sociedade veja, conheça as nossas pesquisas, né? A gente quer que a nossa sociedade saiba que na universidade pública a gente trabalha sério, a gente desenvolve pesquisas sérias, né, pesquisas interessantes, válidas, úteis, né? A gente não faz balbúrdia aqui, não, a gente faz trabalho sério. Então, isso é uma coisa importante, né, de se dizer. Então, para isso serve também essas mídias sociais, né. Outro objetivo do nosso curso é identificar quais são as mídias sociais mais adequadas para a estratégia de divulgação do grupo de pesquisa. Então, né, porque assim, a gente precisa estar em todas as mídias sociais, ou será que a gente pode escolher algumas? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui nesse curso, né? Você está em todas, você está em toda parte. Então, vamos conversar sobre isso nesse curso. Também faz parte do objetivo desse curso. É um curso, pessoal. Esse curso é um curso de caráter muito prático, né? Apesar de ser, eu vou estar aqui explanando para vocês, mas é um curso eminentemente para vocês pensarem na prática. Abordar também sobre a produção de conteúdo para as mídias sociais é um objetivo do nosso curso, e conhecer ferramentas de promoção de conteúdo para mídias sociais, são os objetivos do curso, né? Eu vou falar de algumas ferramentas e tal. Então, é isso. Entendido? Compreendido? Tudo ok aí, por aí? Deixa eu ver aqui no chat se todo mundo está ok. Tá tudo ok? Tudo certinho, pronto, também tá tudo certinho. Tudo ok. Então, aqui eu vou passar para o próximo slide. Então, eu fiz a apresentação aí do curso, do workshop, né, o nosso objetivo, né, onde é que a gente quer chegar. Agora eu vou falar do que vai ser abordado, qual que é o conteúdo programático desse workshop. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no chat quem foi que falou. Não estou enxergando. Ok, tá tudo ok, beleza. Pronto, então, o que vai ser abordado? Eu dividi esse curso em alguns módulos, né? São 5 módulos. O primeiro módulo é um módulo de mídias sociais e estratégias. O segundo módulo é um módulo de monitoramento das percepções do público. O terceiro módulo é um módulo de marketing e conteúdo nas mídias sociais. O módulo 4 é para entender as maiores redes sociais da atualidade. Na verdade, existem várias redes sociais muito importantes, né? Mídias sociais muito importantes, mas eu resolvi focar nesse curso em algumas para poder discutir um pouco mais sobre elas, né, por conta do tempo. Apesar de que a gente vai falar de todas, mas especificamente algumas a gente vai dar mais destaque, né, que são as que eu considero que as mais relevantes assim para o público. E também métricas de redes sociais. Então, vamos começar aí o nosso módulo 1, né, o módulo 1, que é o módulo de mídias sociais e estratégias, tá bom? E eu quero deixar bem claro, assim, é importante falar uma coisa aqui nesse curso, é que eu não pretendo, nesse curso, oferecer uma receita de bolo, né, uma fórmula mágica para falar para vocês, é dessa forma que tem que se fazer redes sociais, existe uma fórmula mágica. Não estou aqui para trazer fórmula mágica, a gente está aqui para poder discutir, né, boas práticas, né, o que geralmente se é utilizado, né, para poder fazer a gestão das mídias sociais. A ideia é essa, né, eu não estou aqui para poder trazer solução mágica, não, pelo amor de Deus. Não é essa a intenção. E, assim, até porque uma coisa que eu quero dizer para vocês é que, assim, o que eu percebo muito é que os grupos de pesquisa, de modo geral,
né, até as próprias mídias sociais voltadas para revistas científicas, né, elas não costumam fazer exatamente o que eu estou dizendo aqui, né? Na verdade, eu estou trazendo para vocês quais são as práticas que geralmente a gente costuma fazer numa gestão de mídias sociais, né, adaptando ao contexto específico de grupos de pesquisa, de divulgação científica, né, especificamente, adaptando para esse contexto, porque eu não costumo ver tanto assim os grupos de pesquisa, assim, claro que com raras exceções, fazendo, por exemplo, um planejamento de postagem, um mapeamento de tópicos, que é uma coisa que eu vou falar aqui, né, pensando na persona, em quem é o público, né, geralmente eu não vejo isso, até porque não é o core business desse grupo de pesquisa ou desse evento científico, desse grupo de pessoas, não é né, mas assim, isso aqui, na verdade, são algumas ideias, né, que eu vou procurar passar aqui para vocês, no intuito de justamente ajudar a, de repente, ter essas ideias de como fazer isso, o que a gente faria, né? Num negócio, as pessoas costumam fazer isso, né? Nas empresas, elas costumam adotar essa prática. O que a gente poderia fazer? E vou trazer alguns exemplos aqui de conteúdo que grupos de pesquisa fazem e que eu acho que são interessantes, são bons exemplos a serem dados, né? Aqui eu vou trazer para vocês aqui ao longo desse curso alguns exemplos que eu acho assim, poxa, esses exemplos aqui são exemplos válidos, são bons exemplos de postagem, né? Boas ideias do que a gente poderia fazer, tá? Então, vamos lá. Então, expliquei para vocês, né, que a gente não está aqui para dar fórmula mágica, não é isso, né? É justamente, eu estou trazendo o quê? Questões, né, para se pensar, né, ao se fazer uma gestão de mídias sociais. Ah, eu vou ter um evento científico, eu tenho um grupo de pesquisa, eu vou fazer isso. Pode ser bacana, vou por esse caminho, né? Só para poder dar essa ideia, pensar, criar esse raciocínio, né? Então, começando a nossa apresentação aí, antes de falar da história das mídias sociais, eu vou começar conceituando o que são mídias sociais, porque tudo, a gente sempre começa do conceito, né, do que é mídias sociais, né, e aí eu trago para vocês o conceito de mídias sociais, que são todos os canais digitais, né, voltados para a comunicação, para o compartilhamento de conteúdo, para a interação social, para a troca de informações. Isso aí não é válido para divulgar, né, para divulgação científica, para a gente mostrar para todo mundo o que a gente está fazendo, qual é a nossa pesquisa, né? Isso é válido, isso é interessante, né? Então, assim, e quais são as principais, as mais conhecidas? Existem inúmeras redes sociais, mídias sociais, no caso, né? A gente pode citar aí as que vocês adoram, as que vocês estão, né? Como Facebook, Twitter, Instagram, que todo mundo gosta, LinkedIn, YouTube, né? São inúmeras. Mas, assim, pessoal, vocês devem estar se perguntando. A gente vai começar do começo, né? Pense falando um pouquinho da história das mídias sociais, né? Como é que isso tudo começou? Né? Como é que começou essa história aí de mídias sociais? Bom, as mídias sociais, né? A gente tem aí datado como um marco, né, de surgimento da primeira mídia social aí na internet, com o nascimento da internet, a Six Degrees. Provavelmente vocês não ouviram falar na Six Degrees, né? Foi a primeira mídia social que surgiu em 1997, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela não bombou tanto, mas na América do Norte, Estados Unidos, né, Canadá, ela se tornou bastante conhecida. Ela funcionava de uma maneira similar ao Facebook. Não era o Facebook, claro, mas de maneira, a intenção, né, era mais ou menos essa. E ela chegou a atingir 3,5 milhões de pessoas, né? É um número de usuários, é um número, né, realmente grande, é um número realmente alto, né, de pessoas, porque hoje em dia a gente, claro que pensa em bilhões de usuários, mas, assim, naquela época em que a internet ainda estava, né, começando, né, década de 90 aí, então, naquela época, né, Gui, naquela época eu vivi a época da internet de escada, né, que era aquela coisa horrorosa, meu Deus, ai, que caos. Vocês não passaram por isso, mas a gente passou. Imagine eu, amiga. Se você viu, imagine eu. Da internet de escada que a gente ficava lá, fazia aquele barulho horroroso, aquela coisa triste, enfim. Então, a Six Degrees, né, foi a primeira, considerada a primeira rede social, a primeira mídia social aí
que apareceu. Depois da 6 Degrees, vocês estão vendo a imagem, né? Tem a Friendster, que foi outra mídia social, que surgiu em 2002. Ela também teve pouco tempo aí, mas fez bastante sucesso na época que ela apareceu, né? Ela, no Brasil também ela não bombou muito, mas na América do Norte sim, no mesmo parecido com o 6 Degrees. E aí a gente acha que vocês não devem saber, eu, assim, contar para vocês, o LinkedIn, não sei se vocês sabiam, mas o LinkedIn ele surgiu desde 2003. Tá aí, ó, há muito tempo. Que é outra rede social, uma das primeiras redes sociais também, só que é uma rede social, né, uma mídia social que tem mais o caráter profissional, corporativo, né, tem essa pegada aí do LinkedIn, e que está aí até hoje super bombando, né, cada vez mais. Além do LinkedIn, em 2003 surgiu uma rede social que hoje não existe mais, a saudosa, que eu gostava muito, eu não sei se Gui chegou a usar, mas eu usei, eu adorava, achava o máximo, se chama MySpace. Aí, Danilo falou que gosta muito do LinkedIn. Você usou, Gui, o MySpace? Usou? Eu tinha um perfil no MySpace. Não, amiga, sou old school. Demorei a entrar nessas mídias aí. Nas mídias, né? Então, em 2003, surgiu o MySpace, que chegou a ser a maior rede social do mundo. Hoje, né, hoje a gente vê Facebook, Instagram, mas naquela época lá, no passado, acho que de 2005 até 2008, o MySpace, ó, super bombou. Eu tinha o MySpace, adorava, tinha várias bandas, inclusive, eu não sei se vocês conhecem, claro, né? Com certeza vocês conhecem aquela cantora Malu Magalhães, casada com Marcelo Camelo. Ela surgiu pelo MySpace, botando aquelas musiquinhas lá dela, meio... eu até seguia na época, que eram umas musiquinhas de, como é que fala? Meio folk, assim. Ela surgiu pelo MySpace, tinha as bandas lá, eu seguia as bandas. Então, em 2003, surgiu o MySpace e foi a maior rede social do mundo, 2005 a 2008. Depois de um tempo, ela foi declinando, né, como todas as inovações, né, que surgem e aí depois elas acabam, né, tem aquele período de boom, crescimento, ascensão e depois declínio. E aí, o MySpace não existe mais, mas foi muito famoso nessa história aí das mídias sociais. E aí eu vou passar para a próxima. Em 2004 surgiu esse, eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o Orkut, né? Surgiu o nosso querido Orkut, que eu amava Orkut, né? Em 2000 e... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Estou vendo aí todo mundo que está entrando. Ah, gente, que legal ver vocês aqui, viu? Mas, enfim. Então, jogo da Fazendinha. Saulo está falando aqui do jogo da Fazendinha. Tadinho do Orkut. Então, o Orkut, gente, foi uma rede social que surgiu em 2004, que no Brasil também fez bastante sucesso. Teve um número muito, muito grande de usuários. E era, assim, muito querida, né? A gente podia colocar nossos depoimentos, né? Os testemunhos, tinha as comunidades, né? Aquelas comunidades do Facebook. Eu tenho medo da personagem lá, como é? Da Gina, que era do palito da Gina. Enfim, tinha vários, né? Eu tenho medo de não sei o quê, tenho medo do... Enfim, tinha as comunidades do Chaves, do Acapulco, né? Tinha várias coisas. Então, também foi uma rede social que bombou muito, e surgiu aí em 2004, né, e aí, só que aí depois, e assim, o Facebook também surgiu na mesma época, no mesmo ano, né, em 2004, assim como o Orkut, mas ele não, aqui no Brasil, ele não entrou em tanta ascensão quanto o Orkut teve mais ascensão que o Facebook, nesse ano aí, nesse período aí de 2004. O Facebook, ele começou a ter mais ascensão mesmo, aí, a ultrapassar, né, o Orkut, no período de 2010 para 2011, mais especificamente 2011, né, que aí começou a ultrapassar, e aí o declínio do Orkut foi, e não teve mais volta, né, do nosso saudoso Orkut. Fiquei até saudosa aqui com essa rede social. Era tão bom, né, a existência deles e tal. Enfim. Mas então, vamos lá. Saudades Orkut, isso aí. Então, em 2005, houve o surgimento do YouTube, né, que hoje é a maior mídia social aí de vídeo, né, o nosso canal principal aí para busca de vídeos. Aí eu vou falar mais para frente dos tipos de canais, né, relacionados à mídia social, falar das tipologias mais para frente. Em 2006, foi o surgimento do Twitter e do Spotify. 2010, Instagram e Pinterest.
2011, o Snapchat, né? Vocês devem conhecer. E aí, essas aí são as que eu destaquei como principais, né? Vocês estão vendo aí a imagem, né? São as principais, de fato, mídias sociais. Não estou dizendo que não existem outras, sim, existem outras mídias sociais. No entanto, eu estou destacando aqui essas principais redes sociais. Algumas ainda existem e estão bombando, outras já acabaram entrando em decadência. E agora a gente vai falar, né? Fiz essa introdução aí sobre a história das mídias sociais, sobre o conceito de mídias sociais, sobre o que é mídias sociais, e agora a gente vai falar dessa importância. Por que é importante que o nosso grupo de pesquisa, que os nossos eventos científicos, se a gente vai fazer um congresso na nossa universidade, um seminário, por que é importante que a gente esteja presente, né, nas mídias sociais? E aí eu coloco para vocês alguns objetivos. Se a gente pensar que a divulgação científica, né, a comunicação científica, ela busca democratizar o acesso quanto às pesquisas, quanto às descobertas da ciência, e incluir a sociedade no debate sobre temas científicos, as mídias sociais, elas vêm justamente para poder amplificar, né, essa comunicação, amplificar, saber fazer com que a sociedade tome conhecimento, né, do nosso trabalho, né, do que a gente está fazendo, das nossas pesquisas, né, o quão relevantes são as nossas pesquisas, né, quanto mais gente souber, mais melhor para a sociedade, melhor para todos, mais a universidade vai estar cumprindo, né, o seu papel. E isso é muito importante, né? Então, é muito importante, né? Por quê? Porque as mídias sociais, elas promovem maior interação com a sociedade, né? A gente fala tanto que a universidade, ela precisa ter um diálogo com a sociedade, ela não pode existir no vácuo, né? Ela não pode ser, assim, em si mesmada, falando para ela própria, né? Ela tem que fazer essa ponte, né, com o mercado, com as empresas, com as organizações, com a população, né, com a população mais vulnerável, com o governo, né, pensando, né, nesse diálogo, as mídias sociais podem ser, digamos assim, um canal potente para isso. Então, é muito importante pensar dessa forma, né? Eu penso que essa é a importância. A gente está atento a isso. A gente vai ter maior visibilidade, né, maior alcance das nossas pesquisas, né, disseminação para a comunidade específica e para a sociedade em geral. Então, por isso, é muito importante a gente pensar nisso, né, nessa comunicação aí, em estar, né, nas redes. Estou vendo aqui o chat, alguém vai falar, não. Pronto. Então, deixa eu ir aqui. Então, um ponto importante, já que a gente está nesse módulo 1, o nosso módulo 1 é o módulo de mídias sociais e estratégias. Então, depois dessa conceituação, desse histórico das mídias sociais, é importante a gente pensar quais são os melhores canais, quais são os canais que a gente deve estar, né? Quais são as mídias sociais mais interessantes? Como é que a gente deve pensar nessa escolha dos canais? A gente tem que estar em todas, será? A gente tem que estar em todas as mídias sociais? Será que a gente não vai estar investindo um esforço muito grande em estar em todas, né? Como é que a gente vai fazer essas escolhas? E aí, por isso, eu trago para vocês, né, primeiro, para introduzir essa conversa, falar um pouquinho sobre como é que a gente pode escolher esses canais. É bom a gente saber que existem 2 tipos de canais, né, nas mídias sociais. Os canais de busca, né, os canais de procura e os canais de engajamento. Né? Quais são as mídias sociais que se caracterizam como canal de busca, como canal de procura? É o caso, por exemplo, aí do YouTube, é o caso do Pinterest, né? Porque quando você vai no YouTube, você está procurando uma aula, tô querendo ver uma aula, tô querendo ver a aula da professora Guinaverri no YouTube. Eu vou lá, coloco o nome dela, vejo, será que tem alguma aula dela, né? Enfim, sobre o tema que ela pesquisa, e você vai lá e coloca a palavra-chave e busca aquele tema. Eu estou atrás de algum tutorial, eu estou atrás de algum conhecimento, algum vídeo, enfim. Então, né, o YouTube, ele se configura como um canal de procura. Né? As pessoas entram no site em busca de conteúdo e elas consomem conteúdo dentro desse site. Os canais de engajamento são aqueles que os usuários, o objetivo principal é justamente engajar, né,
o principal, assim, o objetivo principal dos canais de engajamento é justamente o que os usuários, eles procuram esse site justamente para poder se engajar com outros usuários, né, para poder interagir com outros usuários, né, para poder interagir com amigos, para construir laços, né, com conhecidos, com outros profissionais da área, como é o caso do LinkedIn específico. Então, os canais de engajamento, eles são mais voltados para isso, né. Conteúdos externos, por exemplo, eles são compartilhados através de links. Por exemplo, você vai estar num portal, vai estar vendo lá no portal do G1, e você vai compartilhar, né, uma notícia do canal do G1, fazer algum comentário e vai compartilhar lá. Então, você vai compartilhar para as outras pessoas, para os seus amigos. Então, eles vão ser... Você está querendo interagir, você está querendo engajar essas pessoas naquele conteúdo lá que você está compartilhando de outro canal, mas não é você que está produzindo conteúdo lá. Então, como exemplos de canais de engajamento, a gente tem o Facebook, a gente tem o Twitter, e um canal de engajamento, um canal, ele pode ser um canal de procura e de engajamento ao mesmo tempo? Sim. Me dá um exemplo, o Instagram. O Instagram é um exemplo de canal que, ao mesmo tempo, as pessoas vão para poder interagir com amigos, né, para se envolverem, para se engajarem com essas coisas, mas eles também podem procurar, eu mesma, por exemplo, aí não é um exemplo científico, eu estava querendo mandar flores no Dia das Mães, aí eu fui lá, coloquei lá a palavra-chave, procurei uma floricultura, procurei uma localização, sabe, e, enfim, e aí fui lá, coloquei e busquei, eu estava procurando, né, especificamente uma coisa, né. E aí, o que você deve saber, né, pensando nesses tipos de canais, o que você deve saber antes de escolher uma rede social para divulgação, né? O que você deve escolher? Vamos pensar aí, o que eu devo escolher para poder, né, antes de pensar nessa rede social? Bom, questões importantes. Montei aqui, vou ter um evento científico, vou ter um congresso na universidade onde eu estou, tenho um grupo de pesquisa, bacana. Eu quero fazer um gerenciamento de mídias sociais, eu quero colocar esse evento aí na rede para poder que as pessoas tomarem conhecimento. Onde é que eu devo estar? Bom, em primeiro lugar, você deve pensar meu público-alvo, né? As pessoas que eu quero atingir, elas estão principalmente em quais redes sociais? Né? A minha persona, e aí eu vou falar de persona mais para frente, ela utiliza essas redes sociais, né, essas mídias sociais específicas, porque pode ser que ela não utilize, né? Pode ser que o meu público, ele não use o Twitter, né? O meu público, ele não usa o Twitter. Então, por que eu vou investir, gastar tempo fazendo uma página no Twitter, né? Criando lá um perfil no Twitter para, né, para meu grupo de pesquisa ou para o evento que eu tiver. Não vai fazer sentido, né? O meu público, ele, assim, até que o meu conteúdo, né, o que eu quero divulgar, ele poderia estar no LinkedIn, mas o meu público não está no LinkedIn. Então, sabe, não faz sentido eu investir nesse canal. Então, é importante você pensar qual é o canal que o meu público mais consome, né, que é a cara do meu público, né, ou quais são os canais que o meu público mais consome, né, você tem que escolher isso, é importante muito pensar nisso, né, eu conheço grupos de pesquisa que estão no YouTube e no Instagram, já conheço outros que estão no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Depende do seu público, depende do que você fala. Por exemplo, um grupo de pesquisa da área de política, né, que eu conheço, da UFMA, ele está no Twitter. Mas por que ele está no Twitter? Porque no Twitter, como vocês já sabem, né, no Twitter se discute muito sobre política, né? A gente tem muitas discussões sobre política lá no Twitter, então faz sentido estar no Twitter. Esse grupo de pesquisa da área, né, voltado para a área de política, está no Twitter, né, porque é um canal que as pessoas discutem mesmo essa temática. Então, mas tem outro grupo de pesquisa que não faz tanto sentido para eles, então, eles não estão lá. Então, é interessante pensar, né, onde é que o meu público está? Eu tenho que estar onde o meu público está, onde a minha persona está. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, persona. Outro ponto importantíssimo que a gente deve pensar, né, antes de escolher uma rede social para divulgação, é qual conteúdo
eu vou oferecer nessa rede social? Eu vou ter tempo, eu vou ter disponibilidade, vai ter pessoas, né, no meu grupo de pesquisa ou na organização do meu evento científico, né, ou na minha equipe lá da revista, que vai poder alimentar essas mídias sociais. Eu tenho isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer um calendário, a gente vai falar mais para frente dessa questão de calendário, né, editorial. Então, assim, é importante se pensar nisso, né? Porque não adianta você fazer e você não alimentar. Então, é importante pensar nesse aspecto, né? São aspectos importantes relacionados à questão do que se deve saber antes de escolher a mídia social que você vai divulgar. E agora a gente vai para a definição da estratégia, né? O módulo é mídias sociais e estratégia. Como é que a gente vai definir essa estratégia? Vamos pensar nisso? Vamos lá. Então, para a gente ter bons resultados, né, nas nossas mídias sociais, a gente tem que pensar, traçar uma estratégia, né? Traçar um plano, conhecer nossos objetivos, né? A gente tem que ter uma estratégia definida antes, né? Na verdade, pessoal, o que eu percebo na prática é que isso eu estou aqui dando, na verdade, discutindo, a gente está discutindo noções de boas práticas, mas não necessariamente, né? Isso na vida real, no mundo real acontece. Muitas vezes não se tem, as pessoas criam e não tem uma definição de estratégia, de plano. Isso aqui é justamente para a gente construir isso, esse olhar, né? Para a gente desenvolver esse olhar. Mas, assim, o que é importante? Então, é importante ter uma estratégia bem definida. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso, né, construindo, por exemplo, uma narrativa. Né? A gente construindo uma narrativa, né, sobre como é que eu vou falar. Vocês estão vendo aí a imagem que eu estou colocando? Tá dando para ver? Tá, né? Tá dando para ver. Eu mudei aqui, sim, vários sims, pronto. Então, assim, é importante que a gente... Qual é a primeira estratégia? Construa a narrativa. Qual vai ser a linguagem que eu vou utilizar com o meu público? Defina, né? Como vai ser a forma de falar com o meu público? Né? Como é que vai ser? Como é que a gente vai envolver esse público? A gente vai ter uma linguagem mais seca, porque o perfil do nosso grupo de pesquisa, o assunto que a gente trabalha é mais seco, ou a gente vai ter um perfil que permite umas brincadeirinhas de vez em quando, ser um meme, um gif, ser bem-humorado, fazer umas coisinhas, né, engraçadas, permite o tema que a gente trabalha, né, a nossa área, pega bem, né, para a nossa imagem perante o público, então é importante a gente avaliar isso. Né? E aí eu trouxe esse exemplo aqui, não é um exemplo de um grupo de pesquisa, mas é um exemplo de uma instituição muito conceituada, que é a FGV, EASP, né, que é a EASP, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, e eles postaram recentemente, eu achei bem bacana essa postagem. Ai, cadê? Deixa eu não estou vendo aqui. Eu tô olhando para vocês e tô olhando para o Google Meet e tô olhando para a minha apresentação, que não está aparecendo aqui, está tudo confuso. Mas, enfim, então, construir uma narrativa, né? E aí eu coloco aqui, eles colocam a foto, isso foi uma postagem que foi feita no Instagram, em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, e que eles colocaram, né, tá todo mundo aí em isolamento social, obviamente, graças a Deus, claro, porque ninguém quer pegar essa doença horrorosa. Então, a FGV, a ESP, ela postou uma imagem da fachada da Escola de Administração e colocou essa seguinte mensagem, que é uma brincadeirinha. Saudades do trânsito, de encontrar o pessoal e de ficar batendo papo na entrada da 9 de julho antes da aula, em TBT. FGV EASP, vai passar, fique em casa. Então, eles quiseram dialogar com o público de uma maneira mais informal, mais envolvente, né, digamos assim, chamando, né, convocando uma coisa mais de saudade em relação, né, àquela universidade, valorizando também aquela universidade, né, então trabalhando com essa questão emocional aí. Então, eles pensaram nisso, na maneira nessa postagem. Então, é interessante que a gente pense nisso no nosso conteúdo. Qual que vai ser a nossa linguagem? Como é que a gente vai construir essa narrativa? Né?
Então, trouxe esse exemplo, que não é de um grupo de pesquisa, mas que é de uma instituição de pesquisa também, de ensino e pesquisa muito importante, valorizada no nosso país. Então, outro ponto importante é que a gente analise, né, outro ponto importante que a gente deve ter em mente na hora de traçar a nossa estratégia de gestão de mídia social, é justamente pensar, né, analisar e entender as páginas de grupos de pesquisa, instituições ou eventos semelhantes ao seu. Então, digamos assim, analisar os concorrentes. Não digo concorrentes porque não são concorrentes, mas analisar grupos de pesquisa que têm o mesmo objeto que o nosso, que trabalham na mesma linha que o nosso, ou em linhas parecidas. Como é que eles trabalham, né? Fazer essa análise, ir lá na página deles, quais são as mídias sociais que eles utilizam, né? Como é que é a linguagem deles? Não é copiar o concorrente, a gente não vai copiar, né, o outro, mas para a gente ter uma noção do que está sendo feito. Então, é importante fazer isso que a gente chama de, no marketing, né, eu sou professora de marketing, a gente chama de benchmarking, né, que é justamente fazer essa análise das melhores práticas, né, das práticas dos outros. Guinever quer falar alguma coisa? Achei que ela quer, né, não, né, fazer uma análise das práticas dos nossos, dos outros, né, dos outros concorrentes. Não queria falar essa palavra concorrentes, porque concorrentes concorrentes é pesado, né? E não cabe muito bem no nosso contexto aí de ciência. Pode falar. Luciana, só para dar uma orientação para quem está entrando, que quem chegou depois das explicações iniciais, qualquer dúvida, qualquer colocação, vocês podem colocar no chat, que após a explanação da professora, a gente vai estar fazendo a leitura e interagindo. E daqui um pouquinho mais adiante, eu vou enviar no chat, eu vou postar um link de um formulário para vocês preencherem com os dados de vocês para receberem o certificado desse encontro de hoje, tá bem? Então, podem usar o chat aí para quem já tiver alguma pergunta. Obrigada, professora, pode retomar. Bom, vou retomar. Então, pessoal, e existe assim, vocês vão perguntar, Luciana, e como é que eu faço isso? Vocês podem fazer, claro, entrando, né, nas páginas, né, dos seus, digamos assim, concorrentes, não queria usar essa palavra, mas, né, dos pares aí, mas vocês também podem utilizar, existem algumas ferramentas, né, como a fanpage Karma, que é uma ferramenta que você pode verificar, assim, entender um pouquinho dos, né, dos dados, do caso, dos seus concorrentes, especificamente relacionado à página do Facebook, né, você tem algumas ferramentas, a Quintly, a BuzzSumo também. Vamos agora ao próximo, a definição dos objetivos, tá? Vamos definição, o próximo ponto, né, para a questão da estratégia, de se definir a estratégia, é você entender bem qual que é o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo ao entrar nas mídias sociais, né? Qual é o seu objetivo? O que você quer colocando lá o seu trabalho? Qual é o seu objetivo maior, né? Ao divulgar o seu trabalho lá, eu quero amplificar, eu quero despertar as agências de fomento também, e eu quero que isso seja uma ferramenta, uma forma de que as agências de fomento também, quando elas forem procurar o meu trabalho, esteja lá nas mídias sociais essa divulgação. Então, qual é o meu objetivo? Então, é importante você definir os objetivos antes de entrar, e não simplesmente, vou criar uma rede social, criar uma página, né, no Facebook, né, porque eu tô afim, sei lá, de qualquer jeito. Não, é importante que se pense, né? Qual que é o meu objetivo? O que é que eu quero? Né? E é importante que esse objetivo, ele seja específico, ele seja um objetivo. E aí a gente lembra, essa questão dos objetivos lembra até objetivos de pesquisa, quando a gente fala em pesquisa, né? Que os objetivos têm que ser execuíveis, atingíveis, né? Operacionalizáveis, mensuráveis, né? A gente sempre fala isso. Realista, né, que a gente trabalhe com prazos também, né, de acordo com a nossa capacidade. É importante também que a gente entenda, que a gente conheça o nosso público. Quem é o nosso público? Né? Entenda como é o nosso público online. Né? Que a gente pense, quando é que o nosso público está online? O que eles consomem lá dentro? O que eles postam? Quais são as outras páginas que eles seguem? É importante a gente investigar, a gente conhecer quem é o nosso público. E se a gente investe no público que realmente é fiel, que está ali comentando, né? É melhor porque vai ter a maior capacidade de engajamento deles divulgarem para outras pessoas e essas informações que a gente está divulgando, elas viralizem, né? Elas se tornem mais conhecidas.
Também é importante a gente pensar, né, o que a gente oferece enquanto grupo de pesquisa ou enquanto revista, qual é a nossa proposta de valor, qual que é o nosso o benefício que a gente quer trazer com esse conhecimento, qual é a nossa área, a gente delimitar bem isso e deixar bem claro. Eu trouxe esse exemplo aqui, né, qual é a sua especialidade? É um exemplo de uma página, na verdade, do Instagram, ela se chama Mercado Financeiro. É uma página de uma pessoa, uma colega, uma ex-colega, ela não foi do mesmo ano que eu, mas ela estudou na UFMG, fez doutorado lá na área de finanças, e essa página está com, acho que está com, assim, eu não lembro se é 11 mil, 21 mil seguidores, assim, é um número, eu posso até olhar aqui agora, mas é um número, assim, gigante. E ela terminou o doutorado dela, e ela falou assim, conhecimento em finanças tem que ser compartilhado, ela fala isso, né, a Sabrina Amélia, o nome dela é Sabrina Amélia, e ela criou essa página, Mercado Financeiro, e depois do doutorado ela criou também uma consultoria na área de finanças, tal, e ela atua nisso, né, em Belo Horizonte. Então, aí, é um exemplo aí do que ela faz, né, ela colocou aqui, né, uma explicação, né, da especialidade, ela fala sobre finanças, e ela trouxe uma explicação aqui na página dela, né, na página dela não, desculpa, no perfil dela do Instagram, que se chama Mercado Financeiro.